A gente pode perder tudo, mas não pode perder a presença de Deus. Não pode ter Icabode. A glória não pode ir. Um dos nossos principais valores como ministério, e por isso nesse mês estamos falando sobre isso, é sobre a presença de Deus. O quão ela é importante para nós, irmãos. Às vezes a gente não tem tanta percepção do quanto isso é importante para nós e para a nossa vida. E algo assim me chamou muita atenção nesse final de semana. Estava conversando com um casal querido lá no Paraná. E sexta-noite eu estava pregando numa conferência lá em Jaguariaíva. Muita gente vindo de muitos lugares do Brasil para essa conferência, e a ênfase deles para essa conferência é a presença de Deus também. E esse casal, eles foram lá para participar também, e eles ficaram assim muito impactados com o que Deus fez lá, né? E a igreja que estava sendo realizado esse evento é uma igreja que era muito semelhante à igreja que eles fizeram parte. Nós voltamos, fiquei na casa deles, e hoje de manhã estávamos tomando café e eles falando, né, relembrando como que era a igreja. Eles viveram um grande avivamento na década de 90 até meados do início desse século de 2000. Um grande mover. Aí mostrando uns vídeos no YouTube de como que eram os cultos, de como que Deus se manifestava lá. Só que a glória se foi. A glória se foi. A presença de Deus se foi. As pessoas estavam cultuando a Deus. Continua lá tendo, né, o louvor, continua tendo culto, continua tendo a igreja, mas não tem mais presença. E não é só nesse lugar, outras pessoas compartilhando com a gente, né, de momentos que suas igrejas viveram, momentos de muita presença, de muito mover de Deus, mas que hoje não tem. Às vezes eu vou em cultos, né, então como eu tenho ido em muitos lugares, irmãos, e eu vou te contar, é difícil de pregar, é difícil porque não há mover de Deus, não há presença de Deus. Lugares que já viveram grandes moveres de Deus, assim como pessoas também, que viveram grandes moveres de Deus, mas não vivem mais. E eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor lá em 1 Samuel 4, e vamos ler esse capítulo. Diz assim, a partir do versículo 1: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus?
Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus. Como eles serviram a vós outros, portai-vos varonilmente, pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes à terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hófni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Esse é um dos momentos mais tenebrosos para Israel, o povo de Deus, irmãos. Porque, lembra, semana passada eu falei que a arca que foi construída nos tempos de Moisés, ela simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus. E nesse tempo em que o sumo sacerdote Eli era o líder espiritual, e os seus filhos que atuavam junto com ele, já era um tempo assim que nós vamos ver quando você lê desde o capítulo 1 em diante, você vai perceber que era um tempo em que, ainda que a arca de Deus estava ali presente, ela não estava se manifestando. Lá no capítulo 3 fala assim que antes que a luz se apagasse, né, então Deus chama Samuel, profeta do Senhor, né, aquele que seria o futuro profeta de Deus ali naquele lugar, né? Então, esse texto, ele vai nos mostrar um episódio que trouxe grande tristeza, quando a glória de Deus se vai, a ponto da mulher de um dos filhos dos filhos de Eli, dar o nome dele um nome maldito. Na verdade, no grego é Icabode, né? A glória se foi. A verdade é assim, irmãos, que muitas vezes
se a gente não tem consciência da presença de Deus, muitas vezes a gente vive como se a presença não nos fizesse tanta falta. Mas quando você tem experiência com Deus, você sabe que o quanto nos falta quando Deus não se manifesta ou Deus não se move. Nessa conversa me veio muito assim, temor de Deus ao meu coração. Por quê, irmãos? Eu conheço alguns locais, algumas igrejas, como eu disse, que viveram grandes avivamentos, grande mover de Deus, tantas coisas aconteciam nesses lugares, mas hoje não acontece mais nada. Estava num culto, vendo um irmão se esgoelando na hora do louvor, fazendo uma força assim, tão grande na hora do louvor, mas não tinha presença, não tinha mover de Deus. E algumas localidades que eu já fui, irmãos, que já experimentaram o mover de Deus, estão há anos procurando aonde novamente retornar a viver aquilo lá. E isso é o que me traz assim temor a Deus. Por quê, irmãos? Porque sem a presença de Deus é uma sequidão espiritual muito grande. Seja na nossa vida, ou seja em qualquer lugar. Sem a presença de Deus é muito difícil. Na verdade, é algo realmente tenebroso. Agora eu quero que você observe comigo, né? E eu perguntava, né, para esse casal amigo, quando é que começou a queda da coisa? A derrocada. E uma das coisas que eles me disseram é que quando a soberba chegou. Quando a soberba chegou, porque Deus não divide a glória com ninguém. E eu estou assim, Deus colocou muito forte isso no meu coração, para a minha vida e também para ministrar aqui para nós. Não é que eu saiba o todo, mas Deus tem mostrado algumas coisas que faz com que haja o icabode. A presença de Deus vai embora. Mas eu quero apontar hoje para vocês, ver com vocês, algumas coisas que precederam esse acontecimento na história de Israel. Porque Deus não sai assim de imediato, tá, irmãos? Deus pode deixar pessoas, tá? Deus pode deixar lugares também e igrejas. Mas não é de imediato que as coisas acontecem. E eu quero que vocês vejam então algumas sinalizações de Deus, de que a glória de Deus está para sair de um lugar, da vida de uma pessoa, ou de um lugar, ou da igreja. Eu digo isso mais pensando não somente na minha vida somente, mas pensando no nosso ministério. Porque desde o início, o que Deus colocava muito forte no meu coração é: siga a nuvem, siga a presença de Deus e viva na presença de Deus. Então eu quero que você veja alguns sinalizadores de que Deus está apontando de que a glória de Deus está para sair de um lugar. Primeiro, veja bem, a partir então aqui do versículo 1, tá? Israel saiu a peleja contra os inimigos. A Bíblia diz que foi travada a guerra, 1 e 2, né? E eles foram derrotados. E a Bíblia vai dizer que 4.000 homens morreram. Aí no versículo 3 diz assim: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Então veja bem, irmãos, o primeiro sinal
de que a glória está para deixar um lugar ou deixar a vida de uma pessoa é quando a presença de Deus não é valorizada. Eles foram para uma guerra, mas não levaram a arca. Por isso que quando Davi se torna rei, uma das primeiras coisas que ele procura fazer é trazer a arca para Jerusalém. Porque ele sabia que era a presença de Deus que dava vitória diante dos inimigos. Ele sabia que não era pela força, tanto que o seu filho vai escrever o seguinte em Provérbios: o cavalo pode se preparar para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Sabe quando a gente está sendo derrotado pelo inimigo? Sabe quando a gente está assim, lutando, mas não está tendo êxito na vida? Possivelmente é porque nós não estamos valorizando a presença de Deus, honrando a presença de Deus, atraindo a presença de Deus para as nossas vidas. Quando eles foram para a guerra, por que eles foram derrotados? Porque eles estavam lutando na sua própria força. E o outro exército era mais habilidoso e mais forte do que eles. Quando eu vou procurar fazer algo na minha própria força, irmãos, eu não tenho êxito. Por exemplo, o Filho de Deus, todo Filho de Deus, que vai crescendo no conhecimento e na graça de Deus, deveria ser as pessoas mais bem-sucedidas no seu trabalho, sabia? Por quê? Por causa da presença de Deus. Porque é a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Então, se nós não invocamos, buscamos a presença de Deus, para que Ele nos auxilie, nos ajude, nós estamos lutando com as nossas próprias forças, e por isso não estamos prevalecendo. Então, esse é o principal sinal na vida de uma pessoa, ou na vida de um contexto, de que a glória de Deus está para ir. É quando nós não honramos, não valorizamos o quão importante é a presença de Deus na nossa vida. E aí então, depois da derrota, porque onde não há a presença de Deus, vai haver morte, irmãos. Vai haver morte. Então, por isso que alguém lá, que voltou dessa batalha, vai falar: vamos trazer a arca da aliança, para que esteja no meio de nós, e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Alguém com sensatez, alguém que discerniu a situação, falou: gente, vamos trazer a arca. Nós perdemos a guerra porque Deus não está no nosso meio. Sempre que Deus não está no nosso meio, irmãos, nós vamos perder, nós vamos ser derrotados. Isso num contexto macro, isso num contexto micro. Isso no contexto de um povo, de um grupo, de uma igreja, ou isso num contexto da nossa própria vida, da nossa própria casa. A presença de Deus, é por isso que, como eu li semana passada, falando de Moisés, Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe ir. Não nos deixe ir, porque a presença de Deus é o mais importante para nós, irmãos. É o que nos dá vitória contra os nossos inimigos, é a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Busque todos os dias, irmãos, todos os dias, a presença de Deus. Porque na presença de Deus você não somente vai ter vitória contra o inimigo, mas você vai ter conquistas, você vai expandir, você vai ficar com os despojos da guerra. Em outras palavras, você vai começar a ver naquilo que você faz
uma expansão, um crescimento. Tudo por causa, não porque eu sou capaz, não. Deus me capacita, mas a gente se move na presença de Deus. Amém, irmãos? Isso é importante. Então você vai ver lugares que você vai perceber claramente, né? E às vezes pessoas, elas não prevalecem contra o inimigo, porque não tem mais presença lá. A presença não está sendo valorizada naquele lugar. Isso assim, me traz temor muito ao meu coração, irmãos, porque existem tempos nas nossas vidas. Você já viu tempos que você busca muito a Deus? Normalmente é porque está enfrentando algum problema. Normalmente, né? Mas existem tempos que a gente fica acomodado e vamos fazendo as coisas que nós já sabemos fazer de forma automática, e eu não digo somente em contexto do ministério, mas do nosso próprio trabalho, do trabalho de cada um, de dependência de Deus. Então o primeiro sinal de que a glória de Deus estava para sair do meio do povo de Deus, foi porque eles não priorizaram, não valorizaram a presença de Deus diante daquele momento, tá? O segundo sinal, veja aqui comigo, vou reler de novo todo esse texto. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Então eles ficaram felizes. A arca, que simboliza a presença de Deus, agora está no nosso meio. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então até os inimigos tremeram quando chegou a presença de Deus lá no meio deles, ficaram temerosos. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Então veja, o inimigo, quando ele olha para mim e para você, irmãos, porque veja, nós somos seres espirituais. Eu e você somos seres espirituais. Não somos seres, vamos dizer assim, materiais, que estamos vendo. Nós somos seres espirituais. Existe uma dimensão espiritual, aonde estão manifestos os anjos, os demônios, os espíritos imundos. Então, quando o inimigo olha para mim e para você, ele não está preocupado o quanto você sabe das coisas, o quanto você tem de experiência, o quanto você já teve vitórias. Ele está preocupado se você está cheio da presença de Deus. Porque quando ele vê um homem, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, o inimigo sabe que o tempo dele está contado, naquele lugar ou naquela situação. Então o mundo espiritual, ele consegue discernir essas coisas. Às vezes nós não conseguimos, mas quem é espiritual consegue discernir isso. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando a presença de Deus nos envolve, nos enche, irmãos, o inimigo treme, porque ele sabe que ele vai ser derrotado. Na verdade, irmãos, nós não devemos temer Satanás, temer as trevas. Nós devemos temer a ausência da presença de Deus, seja na nossa vida, na nossa casa ou em qualquer lugar, porque a presença do inimigo está normalmente onde há ausência de Deus. Onde há ausência de Deus. Olha só. Então, versículo 10: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota,
pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 homens. Ué, mas a presença estava, mas por que eles não venceram agora a guerra, irmãos? Porque o natural era isso acontecer. Mas isso não aconteceu porque eles não tinham o favor da presença de Deus. Eles não tinham o favor da presença de Deus. E por que eles não tinham o favor da presença de Deus, irmãos? Porque quando você retorna um pouco, volta só um pouquinho aqui a Bíblia, se você estiver acompanhando. Lá no capítulo, deixa eu ver aqui, a partir do capítulo 1, vou ler só alguns textos, tá? Alguns versículos. 1 Samuel 2:12. Então lá diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Bom, primeiro fala que eles eram filhos de Belial. O que eram filhos de Belial? Eram pessoas más, pessoas maldosas. Se você ler Provérbios capítulo 6, versículo do 6 ao 9, vamos abrir lá só para a gente ver isso. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 6, 6 não, desculpe, é 12, tá? Olha só: ó homem de Belial, o homem vil é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, em todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, soberba, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Simboliza pessoas que fazem mal, ou não é só literal de matar pessoas, né? Mas fazem mal a outras pessoas. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos, entre irmãos. Então aqui nesse texto, nesses 7 versículos, fala sobre o homem de Belial. E lá, voltando lá em 1 Samuel capítulo 2, no versículo 12, fala que os filhos de Eli, que eram sacerdotes do Senhor, que eram responsáveis para oferecer os sacrifícios ao Senhor, para interceder pelo povo junto ao Senhor, eles eram pessoas malignas, pessoas más, com atitudes, né, expressada aí pelo que nós vimos aí, né, nesse texto aí de Provérbios. Então, e diz assim: não se importavam com o Senhor, não se importavam com o Senhor. Então lembra que eu falei que no primeiro sinal eles não estavam valorizando a presença de Deus, porque Eli, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles estavam na guerra também. Eles foram, mas não levaram a arca. Por quê? Eles não se importavam com o Senhor. Então veja, toda pessoa que, ou seja, que é má, ou que ela não se importa com o Senhor, ela não tem o favor de Deus. É o favor de Deus, que é a graça do Senhor, é que nos conduz ao êxito na vida, irmãos. Quando Deus se torna favorável a nós, aquilo que nós fazemos, as coisas dão certo. Aquilo que nós fazemos, as coisas dão certo. Mas quando nós não temos o favor de Deus, e nós tentando, mas não conseguimos. Por quê? Não temos o favor de Deus. Para ter o favor de Deus, é necessário nós sermos pessoas que obedecem a Deus. Que quando Deus fala algo, a gente obedece.
que quando Deus nos guia para algo, nós obedecemos. Então, quando você clama a Deus, Deus vem favorável para nós. Amém, irmãos? E por causa disso, da conduta destes sacerdotes, eles não tinham êxito, e era por isso que lá em 1 Samuel, além disso, deixa eu ler esse texto também, está lá em 1 Samuel 2:22, era porém Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eu estava conversando com esse casal e eles contando uma história. Uma mulher procurou eles, no tempo desse mover de Deus ainda, procurou eles e compartilhou que o seu marido, que tocava no louvor, ministrava no louvor e ela também, estava tendo um caso homossexual. Aí, e ela chorando aos prantos, e isso dentro do próprio quarto do casal. Daí foram conversar com o rapaz junto com o pastor. O pastor tinha mudado, já estava no final das coisas já do mover de Deus. O pastor sabia da coisa e permitiu que aquele irmão que estava tendo um caso com outro homem continuasse ministrando no altar. Permitiu. Irmãos, aonde há pecado, Deus não se move, não. Eu digo para o pessoal do louvor nosso, não basta tocar, não basta saber cantar bem, tem que viver uma vida de obediência e de santidade. Porque senão não há mover de Deus. E não é só para o louvor, é para toda pessoa que diz que crê no Senhor Jesus. Porque aonde há pecado, não há mover do Senhor. Esse casal dizendo que um dia o filho mentiu. Ele tocava no louvor também, ministrava no louvor, e foi pego numa mentira. Reconheceu, pediu perdão, ia ter um evento, mas a mãe, o preletor que ia ministrar, falou assim: não tem ninguém no louvor, só tinha uma pessoa para ministrar o louvor. Tal pessoa não vai ministrar? Não vai ministrar, está de disciplina. Está de disciplina. A gente vive tempos, irmãos, que há uma permissividade que não é boa. Não é que é condenação, está entendendo? Não é condenação, é correção. Porque Deus não se manifesta aonde há pecado. Seja no altar ou seja em qualquer outro lugar, aonde há pecado, Deus não vai se manifestar. E não é só nesse aspecto, vamos dizer assim, da impureza sexual, é em outros aspectos. Às vezes a pessoa, ninguém sabe, mas às vezes a pessoa é rebelde, está falando mal, roubando a Deus nos dízimos, e é claro, vai continuar o mesmo mover de Deus? Não vai. Não vai. Nunca é para destruir a pessoa, é para corrigir. Mas Eli permitiu, mesmo ele sabendo a atitude dos filhos dele, de continuar ministrando ao Senhor, sendo eles filhos de Belial, pessoas que não se importavam com Deus, impuros, ministrando. E Deus trouxe uma palavra de juízo contra Eli por causa disso. Por causa disso. É melhor às vezes a pessoa dizer assim: eu não tenho condições.
porque eu estou assim. Porque isso paralisa, irmãos, o mover de Deus num lugar. Deus deixa de se mover. Então nós vemos aqui, por que Deus não foi favorável? Por que Deus, voltando lá no capítulo 4, né? Deus não foi favorável, porque os sacerdotes estavam vivendo uma vida no pecado. Hoje todos nós somos sacerdotes do Senhor. Você vai ver lá em Josué capítulo 7, que eles vão para a guerra, e eles perdem uma guerra. Mas Josué fica desesperado. Por quê? Porque Deus havia prometido para ele que eles não perderiam guerras. E por que eles perderam aquela guerra contra o povo de Ai? Porque tinha um líder lá, naquele meio, que fez o que Deus havia falado para não fazer. Não fazer. E daí eles perderam a guerra e morreram pessoas por causa daquele líder, Acã, nome dele. Você vai ver em outros momentos que Israel foi para a guerra e Deus não foi favorável. Por quê? Porque havia vaidade. E a vaidade que levou à divisão. Porque o próprio Jesus vai dizer posteriormente, que a casa dividida não prevalece. Porque essas são coisas, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra, nos aponta, que Deus não é favorável, seja a uma pessoa, ou seja, a uma família, ou uma organização, a uma igreja. Porque Deus só é favorável aonde as pessoas seguem o que Deus ensina. São exemplos bíblicos que Deus deixou registrado na palavra de Deus, para que a gente pudesse compreender isso. Mas aonde há pessoas que obedecem a Deus, Deus é favorável a essas pessoas. Então o segundo sinal de que a glória de Deus está para sair de um lugar, é um lugar ou pessoas que não têm favor de Deus. E é aqui que então a gente precisa, tanto no primeiro como nesse segundo ponto, nos humilharmos diante de Deus. Nos prostrarmos diante de Deus. Estava ouvindo, né, eu conheci de vista esse líder, eu não conheci pessoalmente, e tinha reunião de oração na igreja, e a filha dizia assim, né, que ninguém gostava de orar perto desse pastor, porque ele ficava 1 hora só dizendo, misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Ficava 1 hora só falando isso. Aí um dia essa filha chega para o pai, o pastor, e fala assim, mas pai, por que o Senhor só diz misericórdia? Aí ele fala assim, você nem sabe, mas o meu pedido de misericórdia envolve muita coisa. Envolve muita coisa. Porque só quem pede misericórdia é quem entende como é que estão as coisas, irmãos. E se Deus não tiver misericórdia, nós estaríamos todos destruídos. Porque nós não somos tão bons quanto nós aparentamos ser. E precisamos da misericórdia de Deus a cada dia. E é necessário que humildade. Então você vai ver que primeiro eles não se importavam com o Senhor e depois eles eram desobedientes, eles não buscavam santidade e o mover de Deus não acontecia. Então vai dizer assim que por causa, veja, 2 batalhas, 34.000 pessoas do povo de Deus morreram. 34.000. Porque aonde Deus não é valorizado, aonde Deus não é honrado,
aonde Deus não é obedecido, à morte, irmãos, à morte. E muitas vezes morte espiritual. Daí no versículo 11 diz assim: foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Lembra? Eles foram e não levaram a arca. Depois trouxeram, mas não tiveram favor de Deus. Não tiveram. Veja comigo. Agora, só para você ver o favor de Deus sobre a vida de um homem. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. Lá no versículo 7. 1 Samuel 7, versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Lembra que Hofni e Finéias nem fizeram isso, porque sempre que a presença de Deus, ela tinha que cumprir alguma situação, um propósito, eles ofereciam sacrifício, mas Hofni e Finéias não fizeram. Samuel fez. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Lá nós vemos uma derrota, mas aqui nós vemos uma vitória, porque havia um sacerdote do Senhor que sabia agradar a Deus, irmãos. Ele sabia o que tinha que fazer e ele fez o que tinha que ser feito, e Deus foi favorável, ao favor contra o mesmo povo, os filisteus, mas agora eles tiveram vitória para a glória do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida que vem um tempo de vitória em nome de Jesus, irmãos, porque há na casa homens que oram, há nesta casa pessoas que oram, e porque pessoas que oram ao Senhor e que têm o favor de Deus, esse favor vai vir sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Veja o quanto é importante, irmãos, nós termos intercessores na nossa vida, pessoas que oram por nós, enquanto nós estamos guerreando, batalhando por determinadas coisas, e tem pessoas orando por nós, porque quando pessoas que têm o favor de Deus oram por nós, pode, agora está sendo difícil, mas vai ter vitória em nome de Jesus, amém? Voltando lá para o capítulo 4, então nós vemos que esses 2 sinais foram os principais, e diante daquele momento, você vai ver então, que uma pessoa vai correr para avisar lá o Eli, né? O Eli acaba morrendo, quando ele ouve essa notícia, porque veja, ainda que ele estava cego, ele sabia da presença, a importância da presença de Deus, ele sabia o quão importante isso era para Israel, e ele acaba morrendo, e por final ali, então nós vemos, né, que a esposa, ela tem um filho e coloca o nome do filho de Cabode, foi-se a glória de Israel. E eu quero que você entenda isso, sabe, irmãos, porque existe um preço para quem quer viver na presença de Deus, andar na presença de Deus. Existe um preço para quem quer ter o favor de Deus, ver a manifestação da presença de Deus. É por isso que eu disse semana passada isso, irmãos. O que mais importa para mim é se Deus está se agradando do que estão fazendo. Porque se Deus estiver se agradando, com muito ou com poucos, Deus sempre se manifestará. Yahvé sempre se manifestará. De alguma forma, Deus sempre se manifesta. Essa semana fui pregar em Castro,
fui em Jaguariaíva, semana que vem vou para o interior de São Paulo ministrar, meados do mês que vem vamos para Rio Grande do Sul. A coisa mais importante em tudo para mim é se Deus está comigo, se Deus está presente e se Deus está se manifestando. Porque se nada acontecer, se Deus não se mover, não vai acontecer nada. Não vamos ter êxito, não vamos ter sucesso naquilo que o Senhor nos comissionou a realizar, a cumprir. Assim é também na nossa vida e assim é também no nosso ministério. E essa palavra que Deus trouxe nem é tanto para uma questão individual, irmãos. É principalmente a nível da nossa igreja. E por que estou dizendo isso? Porque o que eu disse semana passada, quando os cultos nós começamos o ministério, era um mover de Deus naquela sala da nossa casa. Toda reunião era mover de Deus. A ponto que eu me lembro, né, a Melzinha está lá cuidando hoje, lá do Data Show. A Ju estava com ela, era na sala, tinha outra sala do lado. Depois de um culto, Alice, a cabeça dela estava cheia de pó de ouro. E era assim, aquele calor, sem ar-condicionados, com poucos instrumentos, mas tinha a presença de Deus, tinha a glória de Deus. Hoje temos um bom lugar, temos coisas melhores, mas nem sempre nós estamos vendo a glória de Deus se manifestando mais, irmãos. O que foi perdido? E quando eu olho a história de igrejas que eu estou indo, vendo, de que experimentaram coisas muito maiores que nós, que hoje, irmãos, nem raspando o tacho, sai alguma coisa, porque não tem manifestação de Deus, não tem presença. Eu falei, Deus, eu não quero isso nem para mim, nem para a nossa igreja, nem para a igreja de ninguém, nem para a igreja de ninguém. O que mais importa, Senhor, é que o Senhor esteja com a gente, é que o Senhor se mova conosco. Eu sei, irmãos, quando Deus está presente, se movendo. Eu estou aprendendo já há muito tempo isso. Eu sei quando tem gente às vezes fala assim, nossa, foi bênção aquele momento, tal, não sei o quê. E eu olho assim, é só alma, não é presença de Deus não, é só alma. Eu não quero isso nem para mim, nem para você, nem para ninguém. E a gente não pode, tem coisas que vão se perdendo no meio do caminho, vão se perdendo. Eu sei que para que aquilo que Deus prometeu para a igreja, irmãos, somente a presença de Deus vai nos ajudar a cumprir, não vai ser sem. Tem gente que se move por causa dos dons que Deus deu, dons são irrevogáveis, foi dado, eu não. Eu profetizo não é só por causa de dom, é por causa da presença. Quando eu vejo Deus movendo, a coisa acontece. Uma palavra, eu fui ano passado lá em Castro, falei para o pastor, para a pastora, profetizei uma casa para eles tinham uma casa, mas profetizei uma casa, em menos de um ano, chego lá agora, eles falaram, pastor, nós mudamos, estamos numa casa, e fui na casa deles lá, jantar depois do culto, a hora importante, né, Alice? Meu Deus, que casa linda. Falei, meu Deus, falei para a Lucimara, eles estão morando numa casa linda lá, um espaço enorme. Falei, meu Deus, que bênção. Vou profetizar sobre ti uma casa também, amém, irmãos? Recebe aí em nome de Jesus. Mas por debaixo, não só de uma palavra, irmão, debaixo da presença de Deus, no mover de Deus. Sabe, a gente precisa voltar a viver, a buscar coisas que nós buscávamos antes,
a fazer coisas que nós fazíamos antes. Como igreja, como não só individual, mas coletivamente. As pessoas hoje estão como a igreja, muitas pessoas estão como Laodiceia. Tão bem, tão fartos, mas Deus está do lado da porta de fora, da vida de muitas pessoas. E Deus não olha. Eu sei que se tiver um justo aqui, Deus é poderoso para mover. Mas Deus se move principalmente, irmãos, no coletivo, na unidade, de vivermos, de buscarmos aquilo que Deus está movendo e direcionando. E às vezes um Acã no meio traz prejuízo para todo mundo. Um Acã no nosso meio pode destruir muitas coisas, pode destruir os sonhos de Deus, irmãos. Por isso que eu quero que você entenda. Isso veio forte hoje ao meu coração, porque eu falei: Deus, a gente pode perder tudo, mas não pode perder a presença de Deus. Não pode ter Icabode. A glória não pode ir. Mas eu quero ir aonde a glória de Deus está indo também, em nome de Jesus. Amém, irmãos?